Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à lição 5 do nosso estudo do livro As 16 Leis do Sucesso. Quinta lição, iniciativa e liderança. A lei. Sonhos, desejos e propósitos sem ação para pouco ou nada servem. É preciso iniciativa e liderança para criar e articular os meios necessários para torná-los realidade. Somente a pessoa que tiver iniciativa criará um propósito definido, formará uma mente mestra, nutrirá sua autoconfiança e economizará parte do que ganha. E é ela, a iniciativa, que o transformará em um líder. Então, se você busca um lugar no topo, chegou a hora de intensificar sua iniciativa e tornar-se um líder. Chaves do sucesso. O mundo dá seus melhores prêmios em troca de uma única coisa: iniciativa. Tudo começa com uma ideia, mas as ideias não sabem tomar conta de si próprias. Elas precisam de orientação, direcionamento e inspiração, o que só a iniciativa pode dar. É difícil ter iniciativa ou tornar-se um líder eficiente quando não acreditamos em nós mesmos. Assim como é difícil acreditarmos em nós quando não conseguimos pagar nossas contas ou, pior ainda, quando devemos uma vela para cada santo. Por isso, agora que você já aprendeu o valor do propósito definido da mente mestra, da autoconfiança e do hábito de economizar, é hora de aprender os meios que lhe ajudarão a se tornar um líder poderoso e não mais um mero simpatizante. Os dois princípios desta lição, iniciativa e liderança, são termos associados, pois a liderança é essencial para a consecução do sucesso e a iniciativa é a verdadeira base sobre a qual a liderança é construída. Então, vamos em frente. Nessa lição, você descobrirá um recurso que, se aplicado de maneira inteligente, o levará a gravitar nos andares mais altos do sucesso. Querer é poder. 1. Iniciativa é a qualidade excepcionalmente rara que impele a pessoa a fazer o que é preciso, sem ser necessário que alguém lhe diga o que fazer. Quando se trata de iniciativa, podemos classificar as pessoas em 4 categorias. 1. Aquelas que agem sem que alguém lhes diga para agir e sem especificar que ação tomar. 2. Aquelas que agem quando alguém lhes diz uma única vez para agir, orientando-as sobre o que fazer. 3. Aquelas que agem somente quando a necessidade as força a fazê-lo. 4. Por último, na escala inferior, aquelas que não agem nem mesmo quando alguém as estimula e mostram passo a passo o que fazer. Pense sobre essas 4 categorias, honestamente. Em qual delas você está? A liderança não se impõe ou surge do nada. Liderança é algo que você precisa criar, e a única maneira de criá-la é desenvolvendo o hábito da iniciativa. Ela não pode ser encontrada em quem não tem iniciativa. A questão é, precisamos de iniciativa para tudo, principalmente nas situações em que você quer detectar o seu talento, desenvolver sua paixão, encontrar um sentido verdadeiro para a sua vida, criar um propósito definido, formar uma mente mestra em torno desse propósito, desenvolver a autoconfiança para executar essas ideias, adotar o hábito da economia. É indispensável, porém, que se entenda. Apenas quando tivermos desenvolvido a liderança sobre nós mesmos, poderemos verdadeiramente liderar outras pessoas. Outra questão chave: em que consiste a liderança? Sua equipe sempre será um reflexo daquilo que você é. Liderança é exemplo, não discurso. Por isso, quando nossas atitudes não forem o exemplo que queremos que as pessoas sigam, não adiantará tentar orientá-las com regras e sermões. Isso será inútil. Se quiser realmente desenvolver iniciativa, pare a leitura por 1 minuto e reflita sobre essas 2 questões. O que seria necessário para você se tornar um líder ainda melhor em sua família, empresa ou comunidade? Quais são, na sua opinião, os atributos da verdadeira liderança e como você pode cultivá-los? Escolha o que você quer ser. Se você consegue visualizar algo em sua mente,
também pode visualizá-lo em sua vida. Esse é um dos princípios, né, gente, da manifestação daquilo que nós desejamos, ou do que nós chamamos de criação da nossa realidade. É saber de verdade o que nós queremos e ter a capacidade de imaginar, de visualizar aquilo realmente acontecendo, aquilo já se manifestando na nossa vida. Porque tudo que nós desejamos que se manifeste, que se torne concreto ou material, vamos dizer assim aqui, já existe no mundo das ideias, já existe no mundo da não forma, já existe no mundo de Deus, seja lá o nome que a gente queira dar para isso. 2. O mundo concede os seus grandes prêmios, tanto em dinheiro como em honras, em troca de uma coisa: iniciativa. Declare guerra à procrastinação. Se quer desenvolver iniciativa, a primeira coisa que você precisa fazer é tornar-se um inimigo fiel da procrastinação. Você consegue. O que é procrastinar? A resposta é familiar a todos nós. Deixar para amanhã o que deveríamos fazer agora, ou ter feito ontem. A maioria das pessoas tem uma tendência incrível a deixar tudo para depois. Conseguir fazer as coisas bem feitas, dentro do prazo, representa uma enorme vantagem na vida. Uma coisa importante: deixar de procrastinar não significa apenas fazer as coisas urgentes e importantes, mas também fazer aquelas coisas que aparentemente não exercem nenhuma pressão na nossa agenda, que não possuem urgência aparente, mas que são extremamente importantes. Entre elas estão atividades como planejar, ler um livro, cuidar da saúde, criar um propósito definido, trabalhar na organização da sua mente mestra, praticar o hábito da economia, desenvolver a autoconfiança e assim por diante. Pratique o hábito da iniciativa a todo o momento. A questão aqui é: independentemente do que estiver fazendo, cada dia traz consigo a oportunidade de fazer alguma coisa nova, fora da sua agenda, que será de extremo valor para você e para outras pessoas. E quando a fizer, não espere uma recompensa financeira imediata. Faça simplesmente como prática, como forma de desenvolver um espírito de iniciativa forte e agressivo em você. Nenhum sentimento produzido pelo dinheiro pode ocupar o lugar da alegria e da satisfação da pessoa que vê o fim de um trabalho feito com arte. E você pode transformar seu trabalho em arte em qualquer ramo profissional, todos os dias. Estimule outras pessoas a praticar a iniciativa. A terceira coisa, e talvez a mais importante, é estimular a iniciativa em outras pessoas. Parece estranho, mas acredite, a melhor forma de desenvolver o hábito da iniciativa é estimular outras pessoas a desenvolvê-la. Mas lembre-se, não podemos estimular a prática da iniciativa se nós mesmos não a praticarmos. Você já deve ter ouvido falar que quem vive pela espada morrerá por ela. O que isso quer dizer? Que aquilo que dermos ao mundo, receberemos de volta. Um último detalhe importante: se você praticar o hábito da iniciativa e estimular as pessoas a praticá-lo, já estará dando passos seguros em direção à liderança. 3. Mais ouro foi extraído dos pensamentos do homem do que todo aquele que foi tirado da terra. Em todos os segmentos da sociedade, há os líderes que exercem liderança verdadeira e há os que visam benefícios próprios buscando vantagens pessoais. Essa característica divide a liderança em dois tipos. Um é construtivo e positivo, o outro é destrutivo e negativo. O negativo, que não leva ao sucesso, mas sim ao fracasso absoluto, é o tipo adotado por líderes que forjam sua liderança por meio da força, corrupção, deslealdade e manipulação. Outra palavra importante para entender a diferença entre esses dois tipos de liderança é cooperação. É o caráter que define o tipo de cooperação que teremos, espontânea ou forçada. Se o caráter estiver embasado em princípios universais, baseados na igualdade e na justiça, a cooperação será espontânea. Se, entretanto, a cooperação for imposta pela força e manipulação, a harmonia não sobreviverá por muito tempo. Infidelidade e conspirações de toda ordem a destruirão. Cooperação é um dos fatores mais importantes em qualquer tipo de liderança. Ela é fundamental na vida em família,
nas relações amorosas, nas empresas e nas organizações, na sua comunidade e em qualquer tipo de governo. 4. Em qualquer tipo de negócio, aquele que assumir a liderança terá de viver sob os holofotes. Disputa, concorrência, ciúme e inveja poderão ser sentimentos comuns das pessoas à sua volta. A questão aqui é: se seu trabalho se tornar um modelo para sua comunidade, seu país ou para o mundo, ele também se tornará alvo de críticas e talvez de inveja. Se, por outro lado, ele for medíocre e insignificante, você será deixado em paz, quieto em seu canto, mas também sofrerá a frustração e o irreparável remorso de estar vivendo em vão. Minorias diziam que Henry Ford não sobreviveria mais do que 1 ano com seu automóvel modelo T Ford. Porém, ele ignorou todos os comentários, cuidou daquilo que era importante e seguiu em frente, tornando-se o homem mais poderoso e rico do mundo em seu tempo. Ao sentir-se incapacitado de igualá-lo ou superá-lo, o crítico tenta destruir o líder. Mas se tivermos construído nossa posição sobre a autoridade moral, a crítica de nossos oponentes apenas reforçará nossa posição. Na verdade, nada disso é novidade. Sentimentos como inveja, medo, ganância, ambição e o desejo de ser maior do que o outro têm a idade do próprio ser humano. E todos nós sabemos também que esses sentimentos não nos levam a lugar algum, exceto ao desespero e à frustração. Por que então não nos livramos deles? Ora, falta iniciativa. Falta-nos compreensão, visão, disciplina e entusiasmo. Em outras palavras, falta-nos liderança sobre nós mesmos. Sem ela, como já disse, jamais poderemos liderar outras pessoas de forma eficaz. Quando a liderança tem base sólida, quando é estruturada sobre um propósito definido e um caráter reto, ela não pode ser afetada pelos ataques dos adversários. 5. A pessoa sozinha tem o poder de transformar seus pensamentos em realidade física. Há uma qualidade essencial da qual dependem a iniciativa e a liderança: coragem. E é bom esclarecer que há 2 tipos de coragem. Uma é a coragem física e a outra é a coragem moral. Para alcançar sucesso, prestígio e riqueza material, você precisa tanto de uma quanto da outra. Como é muito importante que você entenda a diferença entre as duas, vou analisar cada uma delas um pouco mais a fundo. Coragem física. Basicamente, é bravura, que significa não ter medo. O maior pateta pode agir com bravura. E, muitas vezes, ele faz isso porque é incapaz de reconhecer o perigo ou não tem conhecimento suficiente para se sentir ameaçado. Coragem física é importante, mas quando mal utilizada, pode ser muito danosa. Por isso, além de bravura, você precisa ter coragem moral. Coragem moral é muito mais do que bravura. Ela é a firmeza de espírito, essa força de caráter que, mesmo reconhecendo cada detalhe do perigo envolvido, nos faz seguir em frente, encarando a situação. No exercício da liderança, muitas vezes nos encontraremos diante de situações em que seremos contrariados. Essas opiniões contrárias podem ser argumentos fortes que confrontam nossa decisão. Se isso ocorre em um momento em que temos a certeza de que nossa atitude é correta, precisamos ter a coragem moral de mantê-la. No entanto, se as evidências mostram que nossa escolha realmente foi equivocada, precisamos admitir o nosso erro. Para desenvolver coragem moral, é preciso um caráter firme, intenção sincera e foco no resultado que desejamos. Além disso, temos que assumir responsabilidade pelos nossos atos, independentemente deles terem sido uma decisão exclusivamente nossa ou sob a influência da opinião de outra pessoa. Outras qualidades necessárias são trabalho com foco e responsabilidade. Características triviais de um vencedor. Você será o primeiro a chegar no trabalho e o último a sair, possivelmente. Terá que assumir erros das pessoas de sua confiança e ainda terá de agir com simpatia, respeito, caridade e penitência, mesmo quando isso exigir todas as suas forças. Outro fator é a persistência. Um propósito definido nunca será mais do que um mero desejo até que você se torne uma pessoa persistente. Isso significa que, depois de tomada a decisão, terá de persistir até o fim.
Ninguém irá muito longe se desistir facilmente das coisas. A determinação, que anda de mãos dadas com a persistência, é outra qualidade que brota da coragem moral. A diferença entre ter e não ter persistência é a mesma entre simplesmente desejar algo ou desejá-lo com determinação e agir para obtê-lo. Um dos maiores requisitos para a liderança é o poder de tomar decisões rápidas e firmes. Líderes são pessoas de pronta decisão. Mesmo em assuntos de pouca importância, fazem escolhas de forma rápida e definitiva. Pessoas que não possuem liderança significativa, ao contrário, são indecisas e inseguras. Resumindo, para alcançar qualquer objetivo, você precisa desenvolver o hábito de persegui-lo com agressividade, determinação, foco e persistência. Deve manter essas qualidades até realizá-lo, não importa se isso exija 1 ano ou 10. Para isso, você precisa de iniciativa e liderança. Você não terá um propósito definido se não possuir um desejo ardente de obtê-lo, a ponto de esse desejo não lhe permitir descanso enquanto não for realizado. A indecisão rouba a oportunidade. 6. Toda pessoa que pretende vencer em algum empreendimento deve ter a coragem de cortar todas as fontes de recuo. O ser humano tem uma necessidade enorme de seguir um líder. Em qualquer parte do mundo, em todos os setores da sociedade, pessoas andam angustiadas em busca de alguém que os guie. Alguém em quem elas possam se inspirar, que lhes aponte o caminho, que lhes dite as regras, que pense por elas, que as represente, que as motive à ação, mas também em quem elas possam colocar a culpa quando as coisas não vão bem. Porém, para poder dar a essas pessoas o que elas esperam, você precisa desenvolver uma forte liderança pessoal. Agora, vou expor 4 passos que você pode dar desde já para começar a assumir uma forte postura de liderança sobre si mesmo. 1. Questione. A falta de iniciativa geralmente é resultado de um condicionamento mental. Quem não tem iniciativa está acostumado a agir somente quando lhe é dito o que fazer. Para mudar esse condicionamento, precisamos ter consciência dele. A maneira de desenvolver essa consciência é fazer perguntas a nós mesmos e refletir sobre as respostas. É preciso fazer uma análise atenta e uma reflexão ponderada sobre as nossas atitudes. Logo, notaremos nossos padrões mentais. Ao notá-los, poderemos agir sobre eles e transformá-los. Perceba, se você insistir nas perguntas, é bem provável que descobrirá que essa não é uma missão impossível. Se você tiver talento para música ou para qualquer outra área da sua vida, seguir os passos que outras pessoas fizeram, é bem provável também que chegará onde essas pessoas chegaram. 2. Analise as vantagens e os obstáculos. Quando a maioria das pessoas pensa numa ideia um tanto ousada, a primeira coisa que vem à mente é algo como é complicado demais ou isso não funciona. E aqui nós voltamos aos nossos condicionamentos. Aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa jornada de vida como fácil, como difícil, como certo, como errado. E até o que nós aprendemos a nosso respeito. Do quanto nós às vezes acreditamos em pessoas que de alguma forma demonstraram que nós não éramos bons o suficiente, que as coisas eram difíceis para nós, ou que a vida é difícil. Então, estar atento aos condicionamentos, aquilo que a gente aprendeu como verdade a nosso respeito, e que não necessariamente é bastante importante nessa jornada também. Uma pessoa com iniciativa geralmente faz uma análise bem prática e realista das suas vantagens iniciais em relação aos obstáculos aparentes. Detalhe. Perdão. Perceba que, ao fazer essa análise, ela já começa a mostrar estratégias mentais de como tirar proveito das vantagens e buscar alternativas para superar os obstáculos. A dica aqui é: identifique os obstáculos que aparentemente lhe impedem de realizar os seus sonhos e depois descubra alternativas e possibilidades para superá-los. Especule sobre o pior que poderia lhe acontecer se os seus planos não dessem certo. Sugira possíveis soluções. Formule alternativas para implantar essas sugestões e tente prever possíveis resultados. Em seguida, comente suas alternativas com pessoas que você admira,
Apresente suas ideias e peça opiniões. Você logo descobrirá que as pessoas querem ajudá-lo. 3. Faça uma simulação. Escolha uma entre as alternativas acima e crie um plano para colocá-lo em prática. Escreva seu plano, elaborando um passo a passo para executá-lo. Não procrastine, faça isso logo. Grandes empresas, como a Southwest Airlines, tiveram seu embrião esboçado sobre um guardanapo em uma mesa de restaurante durante uma refeição. 4. Assuma a responsabilidade e haja na prática. Agora chegou o momento da ação. Execute seu plano com bravura e coragem. Esteja decidido e seguro, mas não deixe de ser sensível, sábio e cuidadoso com as adequações que terão que ser feitas ao longo do caminho. Nunca perca o foco do que você deve fazer, de como, quando e talvez o mais importante, por que deve fazer. Tem uma frase que eu aprendi nessa minha jornada de autoconhecimento, de ser líder de mim mesma, que diz assim, que quanto maior for o nosso porquê, mais fácil será o nosso como. Pense sobre isso. Lembre-se, poder é esforço organizado. Esforço organizado é esforço direcionado de acordo com um plano que foi concebido com a ajuda da imaginação, guiado por um propósito definido e que recebeu força com iniciativa e autoconfiança. Esses 4 princípios se misturam em só e se tornam poder nas mãos do líder. Sem a união desses princípios, a liderança efetiva torna-se impossível. O poder sempre vem do esforço organizado. Aplicações práticas. Elimine da sua personalidade o hábito da procrastinação, agindo da seguinte maneira. 1. Faça todos os dias uma coisa específica que é preciso ser feita, sem que qualquer outra pessoa lhe diga que deve fazê-la. Olhe à sua volta até encontrar, no mínimo, uma coisa que possa adicionar à sua agenda. Algo que você não tinha o hábito de fazer e que será um benefício para outras pessoas sem esperar nenhuma recompensa em troca. 2. Fale todos os dias com uma pessoa sobre o valor do hábito de fazer uma coisa diária sem que alguém lhe peça. Entenda que os músculos do corpo se tornam mais fortes à medida que são usados. Sendo assim, saiba que o hábito da iniciativa se tornará mais forte quanto mais ele for praticado. 3. Entenda que você deve desenvolver o hábito da iniciativa, a começar pelas coisas pequenas e comuns ligadas ao seu trabalho diário. Por isso, vá todos os dias ao seu local de trabalho como se o único propósito fosse desenvolver o hábito da iniciativa e da liderança. Que a gente possa lembrar que quando o livro fala sobre ser líder, primeiro ele fala sobre ser líder sobre si mesmo, sobre as suas emoções, os seus pensamentos, as suas atitudes, que ele fala muito de trabalho, mas que o propósito pode ser qualquer coisa na sua vida, em qualquer área da sua vida. Não necessariamente algo que você queira ter, mas pode ser algo que você queira ser, um hábito novo que você queira desenvolver. Então ele vai trazendo esses passo a passo para nós, para facilitar a nossa jornada. Mas se tem algo que realmente faz o seu coração vibrar, algo que você quer muito que aconteça na sua vida, o meu convite e o convite do livro é que você não desista, não deixe para amanhã. Faça algo por você e para você, mesmo que seja um pouquinho a cada dia. Até a nossa próxima lição.